Como a economia brasileira vai navegar pelas águas turbulentas de 2026? Pois é, o ano já chegou chegando. Mal começou com a invasão dos Estados Unidos à Venezuela e agora a tentativa de anexar a Groenlândia, com ameaças de mais barreiras tarifárias aos países da Europa. E aqui no Brasil, a insegurança geopolítica ajudou, pelo menos, foi crucial aí para o acordo Mercosul e União Europeia, depois de 26 anos de negociações. As pressões continuam ali dos europeus para assegurar a implementação, mas temos atraído mais investimentos diretos de longo prazo em infraestrutura, a Bolsa de Valores vem batendo recordes históricos. No meio disso tudo, temos ainda a crise do Banco Master e temos as eleições presidenciais. Pois é, e olha, o ano está só começando, viu? Hoje na Economia para você, eu conto aqui com a ajuda do Felipe Salles, meu convidado hoje, economista-chefe do C6 Bank. Você viu que tem pouca coisa para a gente conversar hoje, né? Bem-vindo, Felipe. Bom, obrigado pelo convite, Juliana, é um prazer estar aqui. Realmente, poucas vezes eu vi um cenário econômico com tantos assuntos que a gente tem que monitorar. Pois é. Mas a gente vai dissecá-los devagarzinho, um de cada vez. A gente tem bastante coisa para a gente conversar. Vamos começar pelo cenário internacional, porque começamos o ano com esse susto aí da Venezuela e a gente vê uma nova ordem mundial, né? Podemos dizer assim, isso afetando a lógica econômica, a forma como funciona. O quanto que essa nova ordem, Felipe, nos afeta? Eu citei já a questão aí do Mercosul, União Europeia, que tem ajudado. Como é que você vê o Brasil nesse contexto completamente diferente? Sim. Paradoxalmente, né, nesse contexto de uma economia global bastante complexa, com muitas mudanças, eu acho que o Brasil está se saindo bem e, em alguns aspectos, está recebendo até alguns ventos favoráveis. Então, por exemplo, acho que ajuda a gente voltar para o ano passado para tentar entender o que aconteceu. Acho que o grande assunto, bom, houve vários, né, mas um grande assunto foi a questão do tarifaço e qual foram os seus impactos. Qual foi o maior impacto do tarifaço na economia americana? Bom, tinha-se a dúvida se ia aumentar a inflação ou se ia bater mais no desemprego. A gente viu que o impacto inflacionário foi pequeno, mas a economia americana, em termos de crescimento, de emprego, sentiu um pouco o impacto do tarifaço. O desemprego começou a subir e isso gerou preocupações no Banco Central americano. Só para lembrar, o Banco Central americano tem 2 mandatos, que é deixar a inflação baixa e a economia no pleno emprego. Como o mercado de trabalho começou a sentir os impactos do tarifaço, porque isso desorganizou um pouquinho a economia americana no primeiro momento, o Banco Central americano começou a cortar juros de maneira mais intensa, exatamente para evitar um aumento do desemprego. Pois bem, qual é o impacto disso para a economia global? Quando o Federal Reserve, o Banco Central americano, ele corta juros, ele está injetando liquidez no mercado. Ou seja, o dinheiro que estava nos Estados Unidos, nos títulos do Tesouro Americano, que rendia um juro alto, eles passam a render um juro um pouco mais baixo, esse dinheiro vai para outros países. A gente aqui, né, então, com juros de 15%, né, tá o prato cheio. Por exemplo, esse foi um impacto relevante que aconteceu no ano passado. Não só para o Brasil, para outros países da América Latina, para outros países no mundo e também para outros ativos de risco. Então, paradoxalmente, esses ativos que eu citei acabaram se beneficiando de alguma forma do impacto do tarifaço. Tá? E a gente pode até dar outros impactos interessantes desse cenário global bastante complexo. Historicamente, os Estados Unidos sempre foram vistos como, digamos assim, um porto seguro. Quer dizer, um lugar que tem regras, que funciona direitinho, que tem previsibilidade. Era conhecido como risco zero, né? Era, exatamente. Era, né? Conhecido como risco zero. Então, sempre que havia alguma preocupação, algum risco maior, uma aversão ao risco global, os recursos fugiam para os Estados Unidos. Isso está mudando um pouco. Tá? Eu não estou falando que o dólar vai ser substituído como um padrão monetário global, não, não é nada disso, a gente está longe disso, mas a gente vê
sim, que alguns investidores estão começando a preferir espalhar os ovinhos, por assim dizer, em várias cestas. Sim, diversificar, né? Diversificar um A pouco. moeda chinesa ganhou força, o ouro, né, O principalmente, ouro né? ganhou força, outros metais também têm ganhado força. Então, a gente está vendo esse movimento. Então, esse movimento reforça aquele primeiro que eu comentei do juro baixo. Quer dizer, não só o juro está vindo baixo nos Estados Unidos, mas como as pessoas estão preferindo tirar um pouco o dinheiro dos Estados Unidos e colocar em vários outros países. Um benefício importante foi para a nossa inflação, né, Felipe? Ninguém imaginava que no ano passado a gente fosse ver o dólar que começou acima de R$ 6 e ir para casa dos 5,30 e a inflação ninguém também poderia imaginar no começo do ano passado que ela fecharia dentro da meta, abaixo de 4,5%, né? Então ajudou bastante, né, essa Sem, queda do dólar, né? sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha para a inflação no ano passado, o que a gente vê? Acho que ajuda a separar em duas partes. Tem uma parte da inflação que é correlacionado ao preço do dólar. Então, alimentos, bens industriais, são aquilo que a gente chama de bens comercializáveis com o exterior, e o preço é muito afetado pelo dólar. Como o dólar caiu no ano passado, essa inflação desses bens caiu. Tem uma outra inflação, que é a inflação de bens que a gente não consegue comercializar com o exterior. Então, essa segunda inflação depende muito das questões domésticas do Brasil, depende mais do mercado de trabalho, do aquecimento da economia, da demanda agregada. Essa inflação, ela na verdade até subiu um pouquinho no ano Que é passado, a inflação de chamados serviços. serviços, né? Inflação de Comer serviços. fora de casa, ir ao médico, né? Fazer um concerto, isso tudo caríssimo. Escolas, Escola. exatamente. Essa inflação subiu um pouquinho. Então, de fato, a gente pode associar a queda da inflação, em parte, a esse movimento global. Quer dizer, isso que eu quis dizer quando a gente, neste mundo complexo, incerto, difícil de entender, difícil de prever, e ainda assim a gente colheu alguns ventos favoráveis, como, por exemplo, o dólar vindo para baixo, trazendo a inflação para baixo e possibilitando, em breve, possivelmente, o início de corte de juros aqui pelo Banco Central. Isso é importante, você já foi levando aqui para a inflação, a gente observar que agora, para que a inflação continue em queda de uma maneira mais homogênea, pegando também essa inflação dos serviços, a gente precisa ver esse movimento de desaceleração mais consistente, infelizmente, do mercado de trabalho. É uma desaceleração consistente porque a taxa de desemprego ainda está num patamar historicamente baixo, né? Até de forma também surpreendente, com um juro tão alto, né? O que a gente está vendo é uma desaceleração da economia brasileira, quer dizer, o PIB está crescendo num ritmo um pouco mais baixo. Mas isso não significa que a temperatura da economia esteja esfriando. Tá? Então, a gente vê o mercado de trabalho ainda muito aquecido, a gente vê um resultado das contas externas, um déficit em conta corrente ainda elevado. Significa que a gente ainda está importando muito, não é isso? Então tem A gente consumo, demanda né? tanto, não consegue produzir aqui dentro, tem que trazer de fora. Sim. É Isso é um termômetro importante. Isso é um termômetro que mostra uma economia aquecida. A gente vê a inflação de serviços ano passado subindo com relação ao ano anterior. Quer dizer, a gente tem vários termômetros que a gente vê. A gente pode ver também, por exemplo, os indicadores qualitativos de confiança dos empresários, confiança do consumidor, em que perguntas são feitas sobre o mercado de trabalho, quão aquecido está, enfim. E todos esses termômetros mostram uma economia ainda aquecida. Então, eu acredito que a desaceleração que a gente viu no crescimento do PIB, ele está apenas evitando um aquecimento maior do mercado de trabalho. Por isso que vai ser importante a gente continuar acompanhando a tendência do dólar, né? O dólar que nos ajudou muito no ano passado, esse ano ele tende a continuar contribuindo para a inflação ceder mais um pouco? É difícil de saber, eu acredito que não, tá?
Então vamos quebrar de novo aqui no cenário externo e no cenário doméstico. Do ponto de vista do cenário externo, a gente continua enxergando um dólar perdendo força frente às principais moedas globais. Tá? Por quê? Pelos motivos que a gente já falou. Então, por exemplo, o Banco Central Americano deve cortar mais juros esse ano. Quer dizer, dúvida quanto vai cortar, vai dar um corte, 2, 3 cortes, mas eu não vejo ninguém falando em alta de juros, não vejo ninguém falando no Federal Reserve enxugando liquidez. Não, vai continuar colocando liquidez no mercado. A gente vê, além disso, aqui no caso da América Latina, a gente está vendo uma alta do preço de metais, cobre, alumínio, ouro, e isso costuma ser correlacionado com o fortalecimento das moedas da América Latina, que são produtos que a gente produz. Né? Ou seja, o real se valoriza, o dólar, então, fica mais fraco em relação à nossa moeda. Essas são as forças externas. Mas, por outro lado, aqui do nosso lado doméstico, a gente vê razões para um enfraquecimento do real. A principal delas é o seguinte: um ponto de vulnerabilidade da nossa economia é a questão fiscal, a questão das contas do governo. Como assim? A dívida do governo, eu gosto muito de olhar a dívida líquida, principalmente, ela está subindo. Ela vem subindo, cada ano que passa ela vem subindo, 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 subindo. E quando os economistas fazem a conta para frente, enfim, tentam estimar o que vai acontecer nos próximos anos, é o consenso que essa dívida vai continuar subindo. E isso aumenta um risco de lá na frente gerar uma inflação, algo desse tipo. E isso pode pressionar o dólar para cima. Então a gente tem de um lado o mundo trazendo o dólar para baixo, mas essa vulnerabilidade que a gente tem acaba trazendo o dólar frente ao real para cima. Quando tem um fator atuando em cada direção, em direções contrárias, o cenário fica mais difícil. Por isso que a eleição vai pesar muito esse ano, né, Felipe? Ano eleitoral sempre tem muita volatilidade, então, a partir de uma leitura de que essa questão possa ser equacionada, você vai ter o real se fortalecendo, a partir de uma leitura de que tem um risco maior de equacionar a questão do desequilíbrio das contas públicas, a gente vai ter o real se enfraquecendo. Ou seja, mesmo com o mundo contribuindo para a queda do dólar, não está garantido, né, diante dessa visão, dessa disputa eleitoral, que o dólar não vai subir, né? Não Um pouco por aí, né? Exatamente isso. E no final das contas acaba uma coisa estando relacionada à outra, né? Porque o quanto que vai ter o impacto no dólar externo e a questão eleitoral vai bater ali no desempenho da inflação, que mexe com a eleição, enfim, mas que mexe com o quanto que os juros vão poder cair esse ano, né? Dá para dizer que o juro em queda vai ser um fator para impulsionar o PIB, não deixar ele desacelerar tanto? Ele pode ser que ele nem caia tanto esse ano em função do comportamento da inflação / dólar, né? Não, a gente está vendo o PIB esse ano, ano passado, 2025, deve ter crescido algo entre 2% e 2,5%. Esse ano deve crescer algo entre 1,5% e 2%. Quer dizer, não é uma desaceleração forte, brusca, algo que vai fazer subir o desemprego. Não, nada disso. É uma desaceleração controlada e, de certa forma, o Banco Central, ao subir juros, ao colocar a Selic em patamares elevados, o que ele quis foi exatamente desacelerar um pouco a economia. Quer dizer, é melhor crescer menos, mas de uma maneira sustentável, do que crescer muito rápido, gerar inflação e você não conseguir manter. Essa é um pouco a visão do Banco Central. Então, esse ano a gente vai ver o juro caindo um pouquinho, isso evita uma desaceleração mais brusca. Caindo até quanto você a gente acha que vai cair até 13% no final do ano. Né? De 15 para 13. É pouco porque, como eu falei, essa inflação de serviços ela vai continuar ainda pressionada,
porque a economia continua aquecida. Uhum. E com isso a inflação, então, ela pode ficar com uma cara parecida esse ano com a inflação do ano passado? Pode, acho que sim. Não, Acho que sim. Pode difícil até, ela ser muito menor, é isso? eu acho difícil ela ser mais baixa. Vai depender muito do que vai acontecer com o dólar. Uhum. O dólar é a Essa, questão-chave, para né? mim, é essa questão mais difícil de prever, tá? De entender. Vai depender muito do que aconteceu com o dólar. Se o dólar subisse, quer dizer, se essa incerteza com relação à dinâmica da dívida da nossa dívida prevalecer sobre os fatores externos e o dólar voltar a subir, então essa inflação volta a subir. Tá? Agora, Felipe, é interessante a gente ver que, mesmo a gente tendo esse calcanhar de Aquiles aí importante, que é a questão fiscal, o país vem atraindo investimento estrangeiro direto bem acima do previsto, né? O ano passado o resultado veio bem mais favorável, a Bolsa de Valores vem batendo recordes, ou seja, a gente tem um ambiente, como você falou, onde o mundo busca por outras oportunidades, né? Busca diversificar investimentos, contribui para a vinda dos europeus agora aqui, que já é um grupo que investe muito em infraestrutura, né? Mobilidade, ou seja, é um movimento que a gente tende a continuar atraindo investimentos, apesar das nossas vulnerabilidades, inclusive sem deixar de citar, claro que eu falei na abertura, essa questão do Master, ele traz uma vulnerabilidade, uma visão de insegurança para o investidor internacional? Vamos lá. Com relação à questão do Master, acho que o impacto macroeconômico foi pequeno. Tá? Quer dizer, teve a questão do FGC, que vai ter que ser recapitalizado, etc., mas não houve nenhum impacto, grande impacto, assim, além disso. Tá? Quer dizer, a economia brasileira vai continuar crescendo, não estou vendo ninguém revendo os números, o dólar, mesmo depois disso tudo, está perto de 5,30. Não tem um risco de espalhamento, é Acho, algo bem circunscrito. eu acho que foi algo bem circunscrito. Tá? E com relação à atração de investimentos do Brasil, toda essa complexidade que a gente está vendo no mundo, em alguns aspectos, pode até nos ajudar. Então, por exemplo, alguns a gente já comentou. Tá? Vamos colocar outros aspectos. O continente, a América do Sul, é um continente pacífico, os vizinhos se dão bem, e não tem nenhum risco de guerra, conflito, como tem em vários outros continentes, inclusive na Europa. Então, sob esse aspecto, Brasil, América do Sul, etc., são mais seguros. Outro aspecto relevante, a gente está vendo uma mudança que a gente não comentou ainda de inteligência artificial, de novas fontes de energia, que demandam muito metal. Sim. E nós produzimos metais. Então, isso ajuda também a valorizar os nossos ativos, a trazer investimento para cá, etc, etc. Com o tarifaço no ano passado, a gente percebeu aqui no Brasil que comércio internacional é uma coisa boa, uma coisa benéfica para a população. Historicamente, o Brasil sempre foi um país fechado, sempre buscou uma maior autonomia para produzir tudo ali dentro. Agora está percebendo, não, o comércio é uma coisa benéfica, vale para os dois lados. Como você comentou, a gente acabou de firmar um acordo com a União Europeia, que estava aí há 20 anos, mais de 20 anos sendo negociada. Quer dizer, então, no meio de toda essa confusão global, a gente está, sim, recebendo alguns ventos que são favoráveis e, em alguns aspectos, a gente está conseguindo aproveitar algumas oportunidades, Sim. como, por exemplo, o caso do acordo com a União Europeia. Pois é, agora tem ainda uma pressão ali do Parlamento Europeu para poder atrasar a implementação do acordo, mas, de qualquer maneira, esse ambiente hoje de insegurança acaba sendo fundamental para que a Europa consiga, como conseguiu, né, através da Comissão Europeia, perceber a importância do Mercosul para poder fortalecê-la, seja do ponto de vista de segurança de insumos, né, de fornecimento, seja também do ponto de vista geopolítico, né? É difícil, você concorda que haja uma volta atrás aí da Europa em relação ao Mercosul? Acho que o mais provável é que continue avançando,
talvez haja algum atraso, mas eu acho que o mais provável é que avance. Agora, a gente vê também que, no final das contas, rolou uma química, né, entre Lula e Trump, e aquela tarefa nossa que ficou muito acima da média mundial foi algo inacreditável, que misturou motivos que não eram verdadeiros, né, a questão do déficit com o Brasil, com o ex-presidente Bolsonaro. No final, acabou ficando com um resultado positivo aqui para a gente, né? Com relação às tarifas, é sempre um risco, difícil botar de lado, não, acabou, não. Incerteza veio para ficar. E essas tarifas são a arma que o Trump usa para impor ali suas vontades ali. Então, é algo que é difícil ele, a qualquer momento, ele pode tirar isso do bolso, como fez agora com a Groenlândia. Mas, ao mesmo tempo, é algo que acaba machucando a própria economia americana. Então, por exemplo, aqui no caso do Brasil, não foi só a química que contribuiu para a retirada das tarifas. Pode ter ajudado, mas não foi o fator principal. Na minha visão, o fator principal foi o fato de que os produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos acabam afetando a vida do americano comum. Então, estava acabando o custo para o próprio Estados Unidos de manter a tarifa ficou muito alto, não estava mais valendo a pena. Então, existe um limite no uso das tarifas como instrumento de negociação, opressão política, geopolítica. E a leitura, Felipe, na tua visão, olhando agora a questão da Groenlândia, né? É uma visão hoje de segurança diferente, né, do que o Trump vem trazendo, a partir aí de uma briga principalmente com a China, uma briga tecnológica, uma briga por ter um poder que foi sendo perdido para a China, assim, aonde que os Estados Unidos podem chegar, né? Eu acho que a dúvida é se eles de fato vão ter a sua importância econômica e geopolítica, né, digamos assim, fortalecida a partir desses movimentos, né? É muito difícil ter uma leitura clara do que está acontecendo, mas o que a gente vê? Vamos começar pela economia. Tá? A gente está vendo agora que a dívida americana está muito alta. E os juros, mesmo com o Federal Reserve cortando juros, ainda estão relativamente altos. O pagamento de juros, o custo de pagamento de juros da dívida nos Estados Unidos já está tão grande, ou até ultrapassou o pagamento com gastos militares. Então, isso acredito que possa mostrar que os Estados Unidos já não têm mais tantas condições assim de ser aquela polícia do mundo, por assim dizer. E o que a gente está vendo é que, de fato, o Trump tem deixado claro de que ele está começando a focar mais em sua área de influência, né, no seu hemisfério, né, como ele coloca. Tá? Com relação à Groenlândia, as coisas se misturam um pouco. Tem a questão também de defesa, né? O Trump já sinalizou que quer construir um domo de ouro ali naquela região, porque é uma região crítica, né? Em relação à China, não só a China, como também a Rússia. Mas a Groenlândia também tem potencialmente ganhos econômicos que podem ser grandes, porque possivelmente há um estoque de terras raras, que são metais que são utilizados muito para inteligência artificial, desenvolvimento de inteligência artificial, etc. E então as coisas se misturam um pouco, é difícil saber o quanto cada fator acaba pesando. Bom, temos aí só o ano começando, né, Felipe? Falou, apertem os cintos. Espero que o piloto não suma, porque esse ano vai ter que ter aí muita estratégia, né, muita calma, né, para ir devagarzinho, entendendo que é muita coisa misturada, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e mudando de direção numa velocidade incrivelmente rápida. É um cenário bem desafiador, assim, de entender, acompanhar, prever, realmente poucas vezes. Acho que, na verdade, eu nunca vi tanto assunto acontecendo ao mesmo tempo, afetando a economia.
Pois é, vamos que está só começando. Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank, agradeço demais sua presença aqui para tentar nos ajudar nesse começo de ano aí com tantas informações. Obrigada aí pela sua presença. Bom, eu que agradeço, Juliana. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada a você por estar aqui comigo no Economia para Você. Até o próximo.